Bom dia a todos. Alguém pela primeira vez aí na casa, não? Acho que não. Bom, tem uns recadinhos aqui para todos nós. Lembramos que nós temos as doações, né? Para compor a cesta básica da nossa casa, na parte social. Lembramos também que nós temos o nosso bazar fixo lá na parte de cima, onde que nós podemos lá ter várias roupas interessantes para todos nós, de preços bastante interessantes. Nós também temos lá a cantina, né, onde tem lá os alimentos, que a gente possa fazer um lanche e tudo mais. E também, e todos esses valores, todas as arrecadações, era tudo para a melhoria da própria casa, tá? Nenhuma pessoa aqui é remunerada, tá? Então todo o recurso aqui é revertido para a própria entidade. Bom dia Minha assistente, a todos. minha assistente, tá? Eu sou assistente de palco hoje. Vou falar pertinho dele aqui e já pego. Bom, pessoal, hoje a gente está com a campanha de Natal. Nós fizemos a árvore de Natal, que está ali na frente. E tem doações que são a partir de R$35. E o objetivo dessas doações é manter o trabalho assistencial da nossa casa nos meses de dezembro, que é o Natal, janeiro e fevereiro, que a gente sabe que o pessoal sai de férias, acaba não vindo para o centro, não traz o alimento, e a gente precisa manter as famílias que são assistidas pelo Consolador, e são meses que são mais difíceis, né, as arrecadações. E além disso, né, sobrando, que é a expectativa que sobre alguma coisinha, para que a gente reverta para poder terminar as obras ali da cantina, porque a cantina, a lanchonete, é um recurso importante para casa e que tem mantido o trabalho assistencial. Então, vamos dar o exemplo. Quando a gente não tem todos os itens em doação que compõem a cesta básica, a gente utiliza o recurso que a cantina gera para comprar os alimentos que faltam. Então, por isso que, sobrando, a gente vai destinar parte desse recurso para terminar as obras da lanchonete, que é uma fonte de recurso importante para nós, para manter esse trabalho. Então, quem tiver interesse, pode procurar a gente no final da palestra, pode escolher a doação que lhe cabe melhor no bolso. Se não puder ajudar com aquele valor e quiser ofertar com outro valor, fique à vontade. E que Deus abençoe a todos e que a gente consiga fazer um Natal de esperança para todas as pessoas que chegam aqui na casa em busca de alimentos. Tá bom, gente? Obrigada. O recado está dado, né? Vamos aqui ao nosso Jesus no dia a dia. E a mensagem de hoje traz aqui para nós são prioridades. Por que não se vincula a uma instituição de caridade, a fim de que possa crescer espiritualmente através de trabalho voluntário? Falta tempo? Não justifica. Falta serviço? Não justifica. Dificuldade financeira? Não justifica. Problema familiar? Não se justifica. Em verdade, tudo é a questão de prioridade. Priorizamos aquilo que nos interessa de imediato. E nessa priorização de nossos valores, as coisas espirituais quase sempre vêm em segundo plano. Dentro dessa realidade, entre o trabalho e enobrecer o descanso, priorizamos o descanso. Entre a doação gratuita e o trabalho remunerado, priorizamos o ganho material. Entre esforçar-se para adquirir virtudes e deixar para depois, porque é difícil, deixamos para depois. Você já notou que quase tudo que você considera prioridade é finito e o que deixa no plano secundário é eterno? Se não vai fazer o bem, é um direito seu. Porém, é aconselhável que não dê desculpas. Apenas diga a verdade: não faço porque não é prioridade no meu propósito de vida. E claro, aguarde as consequências. É forte a mensagem, mas bem clara para todos nós, né? Convido a todos a relaxar em suas cadeiras, fechar seus olhos, concentrar em Jesus, nosso guia, modelo, que
que veio até nós para nos ensinarmos. E há 2000 anos nós estamos ainda na procura do aprendizado. Agradecer ao plano espiritual dessa casa por chegarmos até aqui. Pedir a Deus, Pai, de infinito amor e bondade, nos ilumine, abre nossas mentes, nossos corações, e abre nossas prioridades que realmente seja espiritual. Sabemos que precisamos do material, mas o material ele fica. A parte moral, espiritual, é infinita. Assim, agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estar todos aqui reunidos, e aqueles que por algum motivo não puderam chegar, que estejam também amparados pelo plano espiritual. Gratidão, Pai, pela vida, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui. E assim, que possamos, nosso palestrante, seja intuído pelos bons espíritos, trazendo uma mensagem que toque nossos corações, com muito amor e paz. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, bom dia. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesse instante, trazendo a nós a clareza, compreensão, na oportunidade de mais uma vez estarmos aqui unidos em nome dele. O nosso tema de hoje virá numa sequência, já orientando vocês, desse mês que normalmente para nós cristãos é um mês em que nós nos aproximamos mais dos nossos entes queridos, dos nossos irmãos. E para isso, algumas rusgas, alguns contratempos. Normalmente nesse mês, parece que nós combinamos e deixamos de lado, envolvidos pelo que chamamos de clima natalino. Então o tema de hoje, para ajudar, para que nós consigamos refletir mais em cima disso, o tema nosso hoje, perdão. Perdão que, no significado simples da palavra, significa apenas esquecer, deixar de lado, não alimentar qualquer tipo de ofensa, maltrato, qualquer coisa nesse sentido. Não é um tema muito fácil de nós, depois de tanto tempo, depois de tantos ensinos, colocar em prática. Ainda é difícil, em todos os sentidos para nós. Mas para que nós comecemos a compreender o significado, vamos à parábola que é trazida em Mateus para a nossa reflexão. A parábola tem vários codinomes. Impiedoso, servo impiedoso, mas que vai dizer para nós sobre o perdão. O ensino inicia quando o mestre, junto àqueles que o ouviam, faz uma comparação do reino dos céus, objetivo nosso, com o reino material. Um Deus, ou melhor, um rei, decidido a fazer cobrança aos seus servos pelas dívidas, manda que o chamem à sua presença. O servo, ao chegar diante do rei, escuta o seguinte: você me deve 100.000 talentos. E você precisa me pagar. O servo diz que não tem condições e pede tempo ao rei para que possa pagar a sua dívida. O rei então diz: como você não tem como me pagar, que você seja vendido, a sua esposa seja vendida, os seus filhos e os seus bens, para que possa cobrir os seus débitos para comigo. O servo, logicamente, assustado, roga ao rei piedade.
pois ele não tem condições nenhuma de pagar aquela dívida. O rei, piedoso, cheio de misericórdia, enxergando naquele servo a sinceridade quanto ao pedido, ele perdoa a dívida e manda que vá. Saindo dali, ele, junto com outros companheiros que estavam ali no mesmo propósito, ele visualiza um companheiro de jornada que o deve. De imediato, ele pega esse companheiro com uma certa violência, paga o meu dinheiro agora. E esse devia para ele muito menos daquilo que foi cobrado pelo rei. Eu não tenho como pagar, diz o que deve. Me perdoa, me dê mais tempo. Eu vou arcar com a minha dívida, eu vou pagar. Só que o servo não tem para com o companheiro a mesma compaixão. Nesse instante, ele pega e pede para que prendam aquele que o devia, até que ele consiga pagar a dívida. Não estavam sozinhos. Companheiros que acabaram de visualizar aquele servo sendo perdoado, ficaram indignados e levaram ao conhecimento do rei. O rei pediu para que buscassem novamente o servo. E o servo, na sua presença, foi cobrado. Por que não perdoaste, assim como eu te perdoei, as dívidas? Não sabendo como explicar, não tendo razão nem motivo, foi recolhido e preso. Essa parábola termina com uma frase que vale a pena ler para que reflitamos. Segundo o evangelista, o mestre diz: eis como meu Pai celeste agirá se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Perdoar não é simplesmente dizer, colocar de fora dos lábios para que todos ouçam que você perdoa. Perdoar é muito mais que isso. Perdoar tem que se sentir, transmitir de coração aquele que necessita do perdão. Fácil? Não, não é fácil. Mas, se nós não agirmos, se nós não praticarmos, não conseguiremos. Dentre tantos ensinos que essa pequena parábola nos traz, cabe raciocinar o quanto e há quanto tempo que nós, tendo o maior dos exemplos entre nós, ainda na cruz, disse ao Pai: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Para a reflexão, já conseguimos? Depois de mais de 2000 anos, estamos refletindo, agindo para que essa palavra deixada para nós se torne realidade no nosso dia a dia, no nosso lar, no nosso convívio social com os amigos? Como nós estamos agindo? Esse questionamento foi feito por Pedro, quando em uma daquelas palestras, o mestre foi interpelado por Pedro, perguntando: mestre, quantas vezes preciso ou devo perdoar o meu irmão? Serão 7? Ao que o mestre vai responder para ele:
não 7, mas 70 vezes 7. Quando nós olhamos os escritos do Evangelho, normalmente nós levamos sempre ao pé da letra os ensinos, deixando refletir de que os ensinos sempre nos trouxeram uma forma material para que, através dessa leitura, buscássemos o entendimento espiritual de cada lição. Para quê? Para que nós nos elevássemos, que nós tivéssemos condições de exercer os atos, as ações que o Mestre praticou. Quando ele faz isso, ele nos mostra que é possível que nós também tenhamos condições de fazer. Não foi o Mestre que disse para nós? Vós podeis tudo isso e muito mais. A partir do momento que nós trazemos para dentro do nosso coração a condição de verdadeiramente replicar os ensinos do Mestre, nós veremos que as ações se tornam mais simples, mais fáceis e traz um conforto imensurável aos nossos atos. Como disse o Mestre, como nós podemos querer o perdão que normalmente nós solicitamos, até mesmo ao recordar da oração que o Mestre nos ensinou, o Pai Nosso, não é isso que diz a oração? Que nós perdoemos? Não é isso que diz? Mas nós dizemos isso depois de primeiro pedir perdão. Se nós pedimos perdão e o Mestre constantemente, nas suas orientações, diz que o Pai nos perdoa, por que é tão difícil? Por que é tão complicado exercer esse perdão para o outro? Uma das condições para que isso aconteça é nós entendermos aquilo que o perdão não perdoar causa a nós. A doutrina espírita, através dos meios que ela nos fornece de conhecimento, traz com riqueza as condições da ciência para, no nosso físico, mostrar o que causa o não perdão. Não perdoar qualquer intriga que nós tenhamos nos causa mal-estar, mágoa. Quando somos ofendidos, causa rancor. Todos esses sentimentos fazem com que exista uma grande possibilidade de fisicamente, num determinado momento, nos trazer reflexo no físico. Um congresso acontecido aqui em São Paulo, 40º Congresso de Cardiologia, mostrou como relato final desse congresso que os maus sentimentos, mágoa, entre outros, refletem diretamente no nosso coração. Hoje, muito mais esclarecidos do que naquela época, para nós é mais fácil perceber, principalmente quando nós necessitamos, por alguns instantes, abordar alguém ali no atendimento fraterno e colocar tudo aquilo que está nos machucando, perturbando, incomodando. Quando nós fazemos isso, falamos e jogamos isso para fora, qual é a nossa primeira sensação? Alívio? Leveza? Pois ali nós sabemos que aquilo que estava nos incomodando já não incomoda mais. Agora, o quanto não é importante que aquele que nos ofendeu saiba disso. Quando você diz, eu te perdoo.
E entender esse perdão é saber que quando nós praticamos esse ato, nós estamos levando aquele irmão muito mais do que simplesmente um perdão. Nós estamos levando ele ensino. Nós estamos exemplificando o que o mestre nos ensinou. E ao exemplificar isso, num primeiro momento a pessoa não aceitou. Ela ficou indignada e não quis. Olha a conta. 70 vezes 7. É a nossa insistência, é o nosso perdoar de maneira indefinida que fará com que esse irmão, a um certo momento, tá bom, aceito. São vários os meios. E nós podemos fazer isso. Então vamos pegar um exemplo mais recente, bem mais pertinho de nós. Conto do Perdão. Esse vivido por Francisco Cândido Xavier. Esse conto, ele está no livro em que Chico traz para nós várias passagens da vida dele. E quando ele faz isso, ele procura nos mostrar a capacidade que cada um de nós tem. Tudo ocorre lá em Pedro Leopoldo, quando, na abertura de uma sessão de trabalho assistencial, Chico, mais os seus companheiros, tiraram essa lição, que está no capítulo 10, item 14, do Evangelho segundo o Espiritismo. Perdão das ofensas. Foi feita a leitura, participaram, cada um deu a sua opinião, fizeram os trabalhos e após o término saíram direcionando a casa de um irmão para auxílio. Enquanto conversavam, Chico fez um questionamento para os outros irmãos. Tem um irmão aqui que todas as vezes que ele me vê, se esconde. Chico ficou intrigado. O que eu fiz? Que mal eu fiz a esse irmão? Preciso descobrir. E os outros que estavam juntos ficaram pensando, né? Quem sou eu? Quem será, né? Será que sou eu? Outro? Um outro dia, Chico estava caminhando e numa esquina, ao fazer a esquina, deu de frente com esse irmão. Chico não deu nem tempo dele querer correr ou se esconder. Já foi e abraçou. Meu irmão, por que vocês andam fugindo de mim? Que mal eu te fiz? Totalmente sem graça. Ele fala, Chico, há 20 anos atrás, eu te ofendi muito. Num bar, assim. Chico olhou para ele, pensou. Nossa, é verdade. Estou me lembrando. Mas eu me esqueci. Quando, do fato, após a ofensa, Chico elevou seu pensamento ao mestre e pediu, mestre querido, me auxilia a esquecer esse fato. E que o irmão siga em paz. Chico simplesmente pôs naquela caixinha ali, esqueceu e seguiu a vida. Porém, olha como é. O irmão, que logo após o fato saiu da cidade, não saiu da sua cabeça o ato feito. Aquilo ficou durante 20 anos incomodando. Será que nós não trazemos alguma mágoa, alguma coisa assim que realmente nos incomoda hoje e que não está na hora de nós exercermos o perdão? Estamos entrando num mês aí que é bem propício para encontrar
aquele parente, aquele amigo, aquele vizinho, até o cunhado. Não está na hora de nós colocarmos em prática o que o Mestre nos ensinou? Esta reflexão do Chico nos mostra, em primeiro lugar, tempo. Olha quanto tempo. Quanto tempo que aquele senhor ficou com aquela angústia, esperando ouvir um perdão, quando tomou consciência do ato praticado. Mostra para nós que nós podemos executar um ato e durante muito tempo ficar com aquilo preso dentro de nós e traz consequências, com certeza. Mas existe também a boa consequência quando nós praticamos os atos de Jesus. E o que é? Leveza, tranquilidade, para poder continuar a seguir o nosso caminho em paz. Foi isso que o Mestre disse para nós. Nós podemos ser felizes. Está sempre nas nossas mãos. Agora, é muito comum, quando nós falamos de perdão, nos colocarmos num papel de vítima. Nós trazemos algo que o Mestre lá atrás falou, que são as chagas da humanidade, orgulho e egoísmo. Então nós somos sempre vítimas. Nós nunca fazemos nada de errado. Eu não sei nem porque nós estamos aqui. Nós somos tão perfeitos, né? Nós não erramos. Aí entra uma outra palavra que vai nos auxiliar a entender e buscar mais ainda o ato e a ação de perdoar. Auto-perdão. O auto-perdão vem com algumas questões simples que nós nos fazemos quando tomamos essa consciência. O que eu fiz tem perdão? Não esqueço ofensa, não aceito erros, nem mesmo os meus. Radical, né? Bem radical. Mas até que ponto você consegue raciocinar e agir diante desses questionamentos? Será que Deus irá me perdoar? A resposta vocês já tiveram hoje, a hora que vocês abriram os olhos e vieram até aqui. Ele nos ama incondicionalmente, não importando erros, falhas na nossa jornada. Mesmo assim, ele continua nos dando oportunidades. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Nessa, na próxima, não interessa. Você vai conseguir. Dá até para a gente fazer uma pequena comparação de como Deus não desiste nunca de nós. De maneira bem diminuta. Mas, suponhamos um professor. Está lá uma sala com 30 alunos. Sempre tem aquele que tem um pouquinho mais de dificuldade na assimilação dos ensinos. Assim somos nós. O professor desiste do aluno? Pode sair da minha sala porque você não aprende mesmo, vai. Não é assim que acontece. É justamente aquele que merece uma maior atenção até que ele consiga, com a sua própria ação, com seus atos, seguir em frente. Isso é a grande oportunidade que nós temos. A cada dia nós ganhamos mais uma oportunidade. Não à toa se diz presente. O dia em que vivemos é um presente. E a oportunidade está aí para nós pegarmos firmes. E mesmo se não pegarmos firmes, nós não seremos deixados para trás. Sempre haverá uma próxima oportunidade. Trazendo para nós um pouco daquilo que a doutrina nos apresenta, relativo aos conhecimentos que a ciência nos propõe, um psicólogo, creio que muitos de vocês conhecem, o Rossandro, que é um
excelente palestrante da nossa doutrina, traz uma frasezinha para a gente refletir. Quando olhamos eventos que nos feriram, sem sentir todas as emoções novamente, percebemos que não tínhamos maturidade para fazer melhor, mas que isso acabou corrigindo nossos rumos, trazendo o aprendizado que necessitávamos para continuar nossa evolução. Deixamos assim de alimentar mágoas e ressentimentos. Então, quando nós olhamos para esses fatos e começamos a entender mais os seus porquês, e é uma grande tarefa, nós começamos a compreender melhor que uma das primeiras coisas que nós devemos fazer diante de algumas dificuldades, pai, mãe, filhos, marido, esposa, é compreender que nós somos falíveis, mas aqui nós é dada a oportunidade de continuarmos insistindo até o acerto. Alguns conseguem um pouco mais rápido, outros mais devagar, assim como o aluno. Mas é possível. E está ao nosso alcance. É importantíssimo para que nós consigamos seguir em frente a nossa jornada. Tirar o ressentimento, a mágoa do coração é importantíssimo para nos livrar de uma coisa que carregamos muito ainda quando cometemos erro. A culpa. Sentir culpa é natural, mas cultivar a culpa diante dos processos naturais da nossa evolução não nos ajuda. Então, se acaso nós sentimos culpa em algum ato praticado, reflita. Procure uma maneira de sanar aquele equívoco. Esse é um processo natural da nossa evolução e nós podemos fazer isso. O auto-perdão nos traz paz de espírito, habilidade para amar e sermos amados e possibilidade de dar e receber serenidade. Ao trocar com o outro afabilidade, carinho, amor, refletindo isso, nós estaremos perdoando, nos perdoando pelos atos que nós cometemos e poderemos seguir tranquilo a nossa jornada. Requer paciência e o exercício constante daquilo que o Mestre nos trouxe. Afinal, nós não nos reunimos aos domingos de manhã para procurar, para identificar os meios de como ser melhor a cada dia? E é isso que é nos ofertado. Olha que interessante, isso está lá no capítulo 10, item 15, trazido por Paulo. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos inimigos é mostrar que nos tornamos melhores. É aquilo que eu havia falado sobre o exemplo. Quando nos é pedido para perdoar o inimigo, não significa que você terá com o amigo o mesmo afeto que você tem com aquele ente querido, com um amigo próximo. Não é o mesmo afeto. Porém, perdoar esse inimigo é não alimentar rancor, ódio, mágoa por ele, muito menos desejar a ele o mal. Ao espelhar isso para o nosso inimigo, é justamente o que ele vai visualizar. O amor, a afabilidade, independente de que ele cometa novas atitudes erradas, nós estamos mostrando, dando a ele o exemplo a seguir. Joana de Ângeles, perdoa, sim, e intercede ao Senhor por aquele que te ofende, olvidando todo o mal que ele supõe ter te feito ou que supõe que ele te fez. E se o conseguires, ama-o,
assim como ele o é. Adianta para nós querer mudar o que o outro é? Agora, antes de querer mudar o outro, nós já estamos em condições de ser o exemplo que o outro precisa? Porque quando nós mostramos para os outros, quando nós mostramos isso, nós estamos deixando claro para ele como nós somos. Quando nós olhamos para a figura do Chico, quando ele está ali nos trabalhos, de maneira tranquila, é um grande exemplo a se seguir, conversando, atendendo, ali incansável, não é um ótimo exemplo para que nós possamos seguir? Não deixando nunca de lembrar qual é o nosso guia e modelo de conduta. Jesus Cristo. Ah, mas eu não sei o que fazer. Olhe Jesus, você vai saber o que fazer. É só olhar os atos. Você vai saber o que fazer. É isso que importa. Meimei traz. Se o Senhor pode suportar-nos e perdoar-nos, concede-nos constantemente novas e abençoadas oportunidades de retificação, aprendamos igualmente a espalhar a compreensão e o amor em benefício dos que nos cercam. O primeiro lugar que você tem que refletir todo esse amor é justamente ali, no seu lar. É no lar que você vai fazer as primeiras impressões e atitudes se transformarem. A sua, que nós temos que olhar para nós. Eu preciso mudar a minha atitude. Eu preciso me tornar um bom exemplo. Não é isso que nós queremos para os nossos filhos? Mostrar para o nosso filho um bom exemplo? Que o pai nos mostrou, ele nos mostra um bom exemplo? Sejamos nós também esse exemplo. O amor não julga, condena ou pune. O amor convida a renovação de atitudes. O verbo, desde que o Mestre veio nos colocar o real, ou melhor, a real configuração do que é Deus para nós, ele simplificou de maneira simples. Deus é amor. Se naquele momento tinha ali, para aqueles que seguiam Deus através dos mandamentos, ainda traziam consigo um Deus vingativo, um Deus que punia. E quando o Mestre vem nos orientar, ele deixa claro, primeiro, que ele não veio modificar as leis. Pelo contrário, ratificou cada uma delas. Mas também agregou: amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Mas peraí, se eu ainda cometo erros, falhas, se eu não me amo, como irei dar ao outro o que eu não tenho? E esse é o grande X da questão para nós entendermos o que é perdoar. Perdoar é amar. Amar o outro. De que forma? De todas as formas, como o Mestre nos ensinou. Com seus erros, com seus defeitos, porque nós ainda os temos. Ou nós não erramos? Erramos muito. Mas mesmo errando, nós podemos, nessa longa jornada, dar os primeiros passos, que é amar o outro como a mim mesmo. Que nós possamos começar a nos amar mais, para conseguir refletir esse amor para os que nos cercam. Quando o Mestre nos orienta sobre todas essas situações, ele também deixa claro algo muito importante, dizendo da nossa capacidade.
Ele diz: vós sois luzes. E o que a luz faz na nossa vida? Ilumina, clareia, faz com que os nossos passos sejam mais seguros, firmes. Que possamos, meus irmãos, ser a luz daquele que ao nosso lado necessita. Que possamos, meus irmãos, ser luz para que os nossos atos sirvam de reflexo instantâneo para os que nos cercam. Fazendo isso, através do perdão, nós conseguiremos alcançar o grande objetivo da nossa jornada. A nossa elevação, o nosso desenvolvimento e caminhar firmes para o reino dos céus. Muita paz a todos e um ótimo domingo. Meus irmãos, vamos nos posicionar da melhor maneira. Nesse ambiente maravilhoso que já nos foi trazido, preparado para esse dia, que possamos agora nos conectar com Deus. Pai amado, agradecemos mais uma vez pela oportunidade bendita do dia que nos foi colocado à frente. Agradecemos pelo início de mais um mês, onde o cristianismo firme e forte sobrevive, e que possamos, através do ensino do Mestre Jesus, levar, multiplicar os seus ensinos e a sua conduta perante a vida. Querido Pai, somos tão pequenos ainda, mas nós já sabemos que somos capazes e que temos em nós a luz bendita para iluminar o nosso e o caminho dos nossos irmãos. Que tenhamos uma semana maravilhosa e que possamos levar essa luz, essa paz, o verdadeiro sentido do perdão, que é amar, para toda semana. Graças a Deus.